Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Ana Carolina Mota, sou integrante do GT de Educação, do MNE Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na quarta noite, nosso encontro aqui especial com o professor Brian Kibuc, que tem nos agraciado, né, com esse curso maravilhoso de Teologia Negra, promovido aqui pelo MNE, junto ao professor. Eu gostaria de dar as boas-vindas para aqueles que estão aqui com a gente. O MNE do Rio de Janeiro ele atua contra o pecado do racismo e também está em outros estados brasileiros. Caso vocês tenham interesse em participar do movimento, né, em seu estado, se você for de outro estado, só procurar a gente aí no privado. Nós também estamos oferecendo certificado aos nossos participantes, mas para isso é importante que você tenha 75% de presença para ganhar o seu certificado. E também nós estamos aí verificando as pessoas que participam em pelo menos de 4 aulas, nós temos 5 encontros até amanhã. Quem estiver participando aí, pelo menos de 4 encontros, vai estar recebendo o certificado, certo? E nós também estamos vendo a possibilidade de repassar para vocês essas aulas gravadas do curso, caso alguém tenha perdido alguma aula, mas a gente ainda está observando aí, a gente está vendo de que maneira nós vamos fazer isso, tá? E eu gostaria, então, de passar a palavra para o nosso professor, agradecer a ele pelos momentos que nós estamos tendo nesse curso de aprendizado, tem sido maravilhoso, e então depois o professor vai interagindo com a gente aí, respondendo perguntas. Vamos lá, a nossa aula de hoje. Obrigada, professor Brian. Muito obrigado a todos e todas, uma boa noite. Eu agradeço mais uma vez ao Movimento Negro Evangélico pelo convite e pela acolhida generosa. Nós fizemos uma trajetória que envolveu, no primeiro dia, a questão da discussão da experiência. Nós vimos isso no primeiro dia bastante. No segundo dia, nós começamos a discutir James Cone e a apontar essa virada hermenêutica, essa virada epistemológica que é produzida no campo de teologia negra a partir da produção dele, e as reações que vão aprimorando as discussões. E depois nós começamos a diversificar. Falamos ontem do mulherismo, da questão da relação do feminismo com o feminismo negro e com o mulherismo. Ficou pendente do nosso encontro passado falar das questões LGBTQIA+, e também do mulherismo africano, que é o que eu pretendo fazer no dia de hoje, né? Retomar a partir desse ponto, né? Pensando o seguinte: e quando a gente fala de mulherismo, né, antes de qualquer coisa, vamos discutir, a gente tem que discutir algumas questões. Primeiro, nós somos, mesmo não, que nós tenhamos muita produção no campo dessa reflexão, especialmente americana, feita em torno da questão da mulher negra. Então, nós podíamos citar várias autoras que não são necessariamente teólogas. Nós vamos nos concentrar mais nas teólogas, porque se nós avançarmos em direção aos outros campos, o curso não caberia. Mesmo assim, eu quero lembrar que a Angela Davis, lá no Mulheres, Raça e Classe, esse texto já está disponível na plataforma para vocês baixarem, ela vai falar que as mulheres negras elas são colocadas em subemprego, são alvos de violência sexual. O Silvio Almeida, inclusive, vai dizendo que é racismo estrutural, que elas padecem de uma dupla discriminação. Primeiro, por serem negras, e depois por serem mulheres. Ele chama isso de causas cumulativas. Então, é fato que existe um problema, uma questão identificada não no ambiente teológico, identificada no ambiente mais amplo. E, embora o feminismo tenha afirmado que o seu objetivo era a emancipação de todas as mulheres, na prática, o feminismo acabou sendo um instrumento... Eu acho que a Priscila está com o áudio vazando. É bom
bom desligar o áudio, senão a gente não consegue se ouvir. A não ser que seja uma pergunta, aí tudo bem. Então, embora o feminismo seja o feminismo seja construído a partir da ideia de emancipação das mulheres, da opressão sexista, ele se concentra nas mulheres brancas e geralmente de classe média, sendo um movimento de emancipação de mulheres, né, que faz de conta que é para todas as mulheres, mas quando descreve mulheres brancas e marginaliza, vira um outro espaço de marginalização das mulheres negras. Nós não estamos falando aqui que é algo que foi proposital, ou algo que foi feito como programa, não é isso. Inclusive, às vezes, quando essas questões são pontuadas, a resposta que se dá quando se apresenta isso é pegar algum exemplo de alguém que falou num rodapé de página de alguma questão relacionada ao tema. Eu me lembro de participar recentemente de um evento que mostrava que uma determinada orientação de leitura histórica, se dedicava às questões identitárias. E aí, para provar isso, eles pegaram uns 3 ou 4 exemplos marginais para dizer, tá vendo, a questão identitária estava ali, mas qual era o espaço que ela tinha no conjunto da produção? Era quase irrelevante. Tanto é que era preciso procurar com lupa onde estava a questão. Mas isso que acontece quando a gente pensa mais em defender programaticamente uma causa do que defender aqueles que são o objetivo fundamental da causa. Isso é muito, muito comum. Que a gente se perca no meio do caminho do trabalho da luta pela justiça, a gente se perca tanto nas estruturas da luta pela justiça que a gente acaba esquecendo das pessoas que estão sendo injustiçadas e passa a ser uma discussão inócua sobre detalhes, filigranas relacionadas a uma ou outra questão menor. Também tem o contrário, de pensar na questão, focalizar na questão fim e esquecer de aprimorar os métodos. E aí, no final das contas, quando alguém desejar discutir métodos para melhorar o atendimento, o tratamento, a abordagem, a ação, a praxis, aí fala assim, não, temos que pensar e focalizar em tal questão, que ela é mais importante. Então, esses problemas são problemas que a gente observa e são denunciados. Tanto é que Bell Hooks, em And I, a Woman, Black Woman and Feminism, de 98, vai acusar o feminismo de excluir negras. E ela vai, inclusive, citar uma obra de uma autora chamada Frieden, chamada The Feminine Mystic, que é uma obra de 63, que vai falar das mulheres, da abertura para as mulheres, mas vai esquecer as mulheres negras e de classe baixa como se elas, de fato, não fossem também carentes desse tipo de abordagem. Isso, segundo Bell Hooks, é uma prova, uma evidência do racismo que existe e que se materializa na produção dessa atividade das feministas. E aí é que vai surgir, nesse âmbito, perceba, eu estou discutindo aqui Angela Davis, depois eu falei de Bell Hooks, eu posso falar de uma terceira, que é Patricia Collins, que é em Black Feminist Thought, ela vai falar que intelectuais negras tentaram se expressar com consciência feminista sobre a interseção raça, classe, estrutura, ação de gênero, mas as feministas brancas afastam. Então, foi notado por Hooks, foi notado por Collins, foi notado por Davis, é indicado na produção do nosso Silva Almeida e, no final das contas, isso vai ser observado num dado momento por Walker, Alice Walker. Eu falei ontem, não vamos voltar a esse assunto, né? Mas, mesmo que Walker tenha trabalhado a questão do mulherismo, né? O mulherismo é a perspectiva que ela estabelece, womanist, mulherismo, vai ter um pequeno avanço, um significativo avanço nessa perspectiva, corrigindo, que é o chamado mulherismo africana. A começar que essa palavra africana já começa sendo grafada de forma tal que lembre o Swahili, porque é uma língua já que tem uma certa amplitude
que acaba atingindo vários grupos étnicos na própria África. Então, esse conceito de mulherismo africana, né, de Clenora Hudson Wims, é um conceito que aparece no Afrikaner Womanism, que é um texto de 87, e essa discussão feita por ela, né, ela vai ser estendida, a gente pode encontrá-la em outras autoras, como a Madiumi, a obra de 1987. Aliás, essa obra que eu falei é de 93, tá? Mas nós vamos perceber esse apelo pan-africano para abordagem em Amadioum, em Male Daughters, Female Husbands, que é uma obra de 87, mas a gente podia citar também Mary Modupe Kolawole, que eles vão abordar essa questão da importância de pensar afrocentricamente a questão da discussão da mulher. O que traz à tona o mulherismo africano? A ideia das mulheres africanas, às vezes evidenciadas na discussão das mães africanas, não apenas das mulheres, mas das mães africanas. Não apenas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de perto isso na Adobe também. Muito obrigado. A gente vai pensar essa questão da luta para recuperar, de certa forma, uma posição de justiça que seja emancipadora para essas mulheres. Se a gente pensar o que Hudson Wims discute para construir isso, na crítica ao feminismo, ela vai dizer que as feministas negras, a crítica já vai avançando para as feministas negras, elas precisam encontrar um vocabulário próprio para expressar aquilo que diz respeito à particularidade das mulheres afro-americanas ou das mulheres de descendência africana. E, para isso, é preciso que haja um nome, e esse nome é mulherismo africana. Mais ainda, vai se construir uma noção de que essas mulheres de descendência africana que abraçam o feminismo, por não encontrarem estruturas que sejam adequadas para desenvolvimento das ideias que vão atender o povo preto e de pretos e pretas, é preciso que essas estruturas sejam estabelecidas. Percebam, nós não estamos aqui numa discussão teológica. Por isso que, quando eu falei ontem, nosso curso é de Teologia Negra, obviamente isso tem todo o interesse teológico, mas até aqui o que eu falei não é uma discussão sobre teologia negra a partir desse recorte, mas é uma discussão da compreensão no campo dos estudos relacionados às mulheres negras, esse desenvolvimento. Feminismo, mulherismo africana. Logo, a gente precisa compreender que as iniciativas teológicas que vão surgir nesse âmbito são iniciativas teológicas que, eu vou dizer, elas precisam ser, em grande parte, construídas. E é um desafio para todos nós construirmos esse conjunto instrumental que deve respeitar as questões da identidade do povo preto, dos pretos e pretas, dos negros e negras. É preciso compreender que essa questão da reflexão teológica é uma tarefa a ser feita, não obstante nós possamos indicar desenvolvimentos nesse campo, inclusive brasileiros. Mas, antes de tudo, o que eu quero destacar aqui é que, quando nós vamos analisando esses desenvolvimentos, a gente pode, por exemplo, pegar o Social Transformations Including Women of Africa, que é o chamado Stiwa, né? De onde vem a palavra, né? Uma palavra stiwanismo, que não sei se vocês conhecem o Gundip Leslie, né? O nome dela é Molara, que em Recreations Ourselves, ela vai produzir, em 94, um programa de abordagem das mulheres da África, que envolve o que ela vai chamar de transformação social. E essa transformação social, que está no acrônimo, o acrônimo tem isso, né? Quando a gente está falando social transformations, são transformações sociais. Essas transformações sociais, elas devem partir de um reconhecimento das vicissitudes da sociedade africana e entender que a transformação dessa sociedade é uma responsabilidade
de homens e de mulheres, e que também deve ser algo que esteja no programa da atuação de homens e mulheres. Então, observem que a gente está tendo desenvolvimentos que são desenvolvimentos nesse campo, no exterior. Eu falei primeiro dos Estados Unidos, depois eu falei para a África e no Brasil também, né? Quando falamos da Lélia Gonzalez, que vai, por exemplo, estabelecer uma discussão sobre estudos africana, estabelecendo a categoria de americanidade. Americanidade é o termo que ela vai utilizar em 88. Ela vai mostrar que é importante que se observe os negros do continente americano como americanos. E, sendo assim, americanos, eles devem se compreender como parte do mundo pan-africano, assumindo essa americanidade. É um texto muito interessante porque segue uma proposta de Asante, né, que é uma proposta de atualização de Asante, dessa ideia da insistência no pan-africanismo. Esse texto se chama As Americanas do Brasil e Sua Militância. É um texto publicado em Maioria Falante, volume 7. A página que eu estou citando é a página 70 e alguma coisa. 78, 79. É isso. Então, se a gente pensar agora, eu falei do Asante. Então, se eu falo de Asante, eu tenho que falar qual é o texto de Asante. É afrocentricidade, a teoria da mudança social. É um texto que está publicado em língua portuguesa em 2014, que vai falar que a perspectiva filosófica que percebe a ação africana no contexto da história e da cultura tem que assumir o centro da nossa abordagem. Percebam, portanto, como é que é importante a gente mapear esses desenvolvimentos e perguntar: e onde estão os teólogos enquanto existem esses desenvolvimentos? Onde estão as teólogas enquanto existem esses desenvolvimentos? Eu acho que alguém levantou a mão. Eu não sei se a mão está levantada ou se é parte da foto. Se for, é só indicar. Então, dentro desse campo, a pergunta é: onde estão as teólogas, onde estão os teólogos, especialmente no Brasil? Já que a gente tem um desenvolvimento da perspectiva interseccional, da afrocentricidade, da americanidade, da questão do mulherismo africana. Tá, e isso na teologia, quais são as obras, quais são as produções, quais são as ações envolvendo a igreja e a reflexão da fé cristã em torno desse diálogo, que é um diálogo muito... Não, sem problema, Tony, fique tranquila. De um diálogo que foi avançando. Pois bem, gente, a resposta é que nós esbarramos, portanto, no que eu considero o primeiro... Isso não é da história da pesquisa, essa é uma opinião minha, o primeiro grande obstáculo, que é a dificuldade que nós temos de fazer circular uma produção que se mantém marginal e injustamente, porque nós acabamos reproduzindo uma maneira de comunicar aquilo que faz parte da nossa reflexão, cometendo, para mim, 3 erros fundamentais. E esses 3 erros fundamentais eu vou enumerar. E é uma opinião minha, não quer dizer que eu esteja certo, não é fora de discussão. Primeiro erro fundamental é elencar ou eleger textos potentes e influentes da produção que se constrói a partir dessas reflexões, transformar esses textos e as pessoas que são seus proponentes em totens. Ou seja, nós não nos apropriamos dessa dinâmica que, por exemplo, ajudou tanto James Cone, que é de, uma vez percebendo a virtude, vigor e grandeza no texto, assumir que a luta é tão maior do que o próprio autor ou autora e o texto produzido por esse autor ou autora, que ele precisa ser estudado, aprofundado e aprimorado. Elemento prático que a gente pode apontar para isso. Ai de quem, por acaso, fizer uma crítica a um dos santos que escrevam um desses textos que são textos seminais que as pessoas repetem muitas vezes sem lê-los. Por exemplo, uma crítica que eu faço à perspectiva de racismo estrutural é que no campo das ciências humanas, mais duradouro do que estruturas são culturas. A cultura é um fenômeno de longa duração. Portanto, falar de racismo cultural permite mapear as representações, imagens, imaginário
que dizem respeito inclusive, a formação das estruturas de desigualdade e assimetria. Mas eu estou falando do Silvio Almeida, pronto. Quem é você para falar do Silvio Almeida? Pronto, nós recorremos à estrutura de silenciamento e subalternização que usam conosco, entre nós, para que não haja um avanço, uma mola que impulsiona para frente a pesquisa, porque a crítica não é desaboradora, a crítica é só uma perspectiva. Dentro disso, gente, tem uma segunda questão. A segunda questão que eu também considero importante é que nós ainda não aprendemos, em minha opinião, a produzir, a manifestar não só interesse e organização suficiente para fazer com que esses textos sejam publicados e republicados e circulem de tal maneira que se tornem textos conhecidos por toda a comunidade. É um problema mesmo de circulação. Bom, eu me lembro de participar de atividades em que quando participei da primeira vez do Movimento Negro Evangélico, foi num grupo. Eu entrei num grupo e nesse grupo tinha... era um grupo para estudar o Teologia Negra, particularmente estudar o Deus dos Oprimidos, de James Cone. E eu me lembro que no encontro que nós fomos fazer do Deus dos Oprimidos, de James Cone, que era a partir da leitura do livro, e a gente dividiu o livro em pedacinhos, que as pessoas fizeram a importante ação, e eu acho super justo, de fazer a catarse, de apontar suas experiências, de apontar suas dores, isso tudo é importante. Mas a contribuição de transformar isso em projeto de mudança, transformação e libertação faltava porque as pessoas falaram de muitas coisas menos do livro. E por que isso? Por causa da nossa percepção da cultura oral, que é importante, mas a gente não utiliza bem, em minha opinião, o potencial que tem essa coisa de publicar, republicar, circular, unindo oralidade, que é o lugar do nosso povo, mas também a capacidade de tornar aquela oralidade uma oralidade fixada no mundo de hipertexto e de texto, para que isso seja circulado e se transforme no nosso patrimônio estabelecido num código de linguagem que pode ser compartilhado, inclusive com a branquitude que deseja aprender as questões e que pode aprender as questões se reunindo conosco e também lendo os textos que produzimos. Ou seja, precisamos ter editoras, precisamos pegar os textos que foram quase esquecidos e que quase não se deu divulgação, precisamos multiplicar esses textos e multiplicar o patrimônio, escrever mais coisas e fazer essas coisas circularem, comprar essas coisas, estimular esses autores a continuarem produzindo, para a gente não continuar citando 3, 4, 5 livros apenas de autores, por exemplo, brasileiros, e quando se pergunta, tá bom, e quem é que coletou os artigos sobre teologia negra para a gente ter uma grande coletânea de teologia negra? Aí fica difícil de encontrar. Um exemplo disso é o projeto editorial que foi estabelecido, que eu propus, que era sem nenhum tipo de obstáculo, a pessoa escreveria e o que ela escrevesse iria para o livro Teologia Negra Brasileira. Iria para o livro. Eu não seria censor, porque, para mim, a construção se faz nesse encontro de vozes dissonantes, inclusive, em que um escreve colocando várias citações em nota de rodapé e outro escreve a partir dessa experiência comunitária como se fosse testemunho. Tudo isso vale. E eu me lembro da experiência de uma a uma das pessoas que, de fato, publicam em ambientes que são ambientes muitas vezes dominados pela branquitude, que são os mediadores dessas produções, quando percebem que esse texto tem esse alcance universal e inclusivo, o que eles fazem é não entregar os seus textos. Por quê? Porque eles vão desaparecer no meio das vozes. Esse aponta para o terceiro problema. O terceiro problema é que, para fazer teologia para gente que é oprimida, a pessoa tem que ser humilde. Se não for humilde, essa teologia não vai servir para nada, porque, no final das contas, todas as letras que a pessoa escrever vão ser, de alguma maneira, apagadas do nosso coração por causa do ato de maldade ou de aviltamento que a pessoa estabelece quando ela demonstra para a gente que nós precisamos, ao falar com ela, saber com quem você está falando, né? Que é uma coisa muito comum
quem a gente ouve, você sabe com quem você está falando? Né? Essa noção que é pecaminosa, que é prima do pecado do racismo, e que aparece muitas vezes porque está disseminado como se fosse uma coisa que contamina muitos e vai se tornando uma prática. Essas três coisas vão resolver, em minha opinião, se resolvidas, vão equacionar os problemas da pergunta, tá, Lélia Gonzalez do Brasil. E a teologia negra que dialoga com Lélia Gonzalez, onde está? Ou seja, Ogundip Leslie lá promovendo uma reflexão sobre a África. E a teologia mulherista que dialoga com ela, quais são os nomes dos textos? Tem lá interseccionalidade, tem Collins. Tá. E cadê a produção que utiliza recorte interseccional para discutir teologia negra? Claro que isso também envolve, agora falando da questão que é conjuntural, da cultura e sim agora da estrutura, envolve também o fato de que não existe espaço na academia brasileira em particular para esse tipo de reflexão, ou se existe, esse espaço é um espaço que as mediações são mediações que não alcançam com profundidade a causa. E aí isso faz com que as pessoas sejam informadas, mas não formadas, e por isso não consigam produzir isso. O ideal era que a gente fizesse um curso como esse, e no final disso saísse um livro. O ideal é que a gente fizesse um curso como esse, e no final cada um escrevesse um artigo. O ideal era que nós fizéssemos um curso como esse, e no final nós fizéssemos círculos de leitura, para lermos esses textos todos. E quem não lê os textos que estão em língua estrangeira, ter equipes para traduzir, pelo menos partes do texto, ter resumos. Esse fermento que leveda toda a massa e que mobiliza é uma responsabilidade. E tem como obstáculo essa ação, que é uma ação de repressão. Repressão. Percebam que esse conceito de mulherismo africana, que é moldado pelo trabalho de Clenora, de Hudson Wims, que é tão importante, tão forte, que traz à tona a questão da mulher africana, que vai ser potencializar a nossa análise da mulher negra e que vai ajudar no avanço da pesquisa. Pois bem, isso soa muitas vezes essas questões quando a gente pergunta e quais são os textos quais são as revistas GBD produzidas nessa perspectiva, quais são os textos os artigos cristãos, quais são as revistas cristãs editoradas por mulheres que trabalham com essa questão na dimensão teológica. Aí a pergunta, se a resposta vai ser não sei, não sei, não sei, nós temos ali um problema. Mas o problema vai se intensificar. Desculpem, só um instante, gente. O problema vai se intensificar. Por que vai se intensificar? Porque nós temos mais outras questões para discutir. Uma das questões, só um instante, por favor, que eu vou diminuir aqui, é a gente começar a perceber que existe uma teologia negra ecumênica que pensa no diálogo interreligioso e que para nós é fundamental, porque cristão que endossa a teologia negra tem que dialogar com todas as expressões culticas de matriz africana. Não existe a possibilidade de negligenciar essa tarefa. E aí a Rede Internacional de Teólogos da Libertação, que é a Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo, né, inclusive Terceiro Mundo, um conceito sociológico que a gente pode colocar sob suspeita, grande suspeita, é uma questão que também não vou tratar aqui, mas o fato é que esses comitês preparatórios, com representantes da África, da Ásia, da América Latina, que vai construir o diálogo ecumênico de teólogos para o Terceiro Mundo, e que já em 1976, em Dar es Salaam, na Tanzânia, mudou de diálogo para associação, respeitando essa tendência negra de promover coletividade, comunidade. Isso estabelece um avanço nessa perspectiva de perceber não mais teologia, isso que eu quero que vocês guardem, mas pensar na dinâmica da religião, ou das religiões, da pluralidade. Eu digo não teologia, não porque teologia tem que ser descartada, mas porque teologia é algo que remete muito ao cristianismo, e isso tem que ser um recorte religioso, né? Que tenha amplitude.
né? E a gente tem que montar, de fato, um grupo de estudos, como diz Sônia, né? E, e a ideia da necropolítica de Membe, muito bem, Lívia falou e eu concordo integralmente. Percebam como a gente tem um campo, né? Um campo potente, vasto, e nós temos uma memória de quem fez isso, que vai nos inspirar e nos instigar a avançar nesse tipo de ação. Se a gente continuar pensando isso, essa noção de articular uma consciência negra em comunidades afro-americanas tem no Brasil, desde 31, a gente vai começar a falar disso a partir de agora, um movimento chamado Frente Negra Brasileira, que denunciava racismo, que lutava pela igualdade, que promovia a integração dos negros e negras no mercado de trabalho, lutava pelo direito à educação, pelo direito à terra, pelo direito habitacional, e agregava gente da direita e da esquerda. Era um movimento com pluralidade, como tem que ser. Movimentos plurais, movimentos em que você coloca a questão em causa, a nossa filiação identitária, e que dentro dessa filiação identitária as diferenças elas somam, elas não subtraem. Então, quando lá em 16 de setembro de 31, em São Paulo, né, a gente teve a formação dessa frente como primeira entidade negra no Brasil, entidade não que seja a primeira, a gente não vai também discutir isso, porque historicamente essas questões são controversas, mas a primeira que alcança destaque a ponto de incomodar o Estado, por exemplo, e se expande para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, com 20 mil sócios, tem escola, tem grupo musical, tem teatro, tem time de futebol, tem departamento jurídico, tem atendimento médico, tem atendimento odontológico. A pergunta é, onde estão os teólogos e onde estão as igrejas associadas? Essa é a pergunta. Percebam como um grande desenvolvimento que nós temos que ter é perceber as vozes do Espírito que soam no mundo, em todo mundo, que falam do pecado do racismo, sem necessariamente falar de religião e de Deus, e somar essas vozes que são ecos do coração de Deus no mundo, somar essas vozes às vozes a partir desse nosso lugar, que é o lugar de quem participa de religião. Para não ficarmos apenas citando, isso já é bom, mas citando pessoas que deram contribuições e ajudaram a nossa reflexão, esquecer que nós também temos que produzir a nossa reflexão, né? Surgiu na mesma um pouco depois, porque o movimento eugenista vai surgindo ali na década de 10, ele começa a se construir, na década de 20 ele se amplia, e sim, e o eugenismo intensifica a questão da identificação da negritude com aquilo que é inferior. E aí pronto, a gente percebe como se aquilombando, e aquilombar-se é preciso. Tem toda a razão a Lívia. Vocês percebam que, não obstante eu reconhecer, isso é reflexão minha. Eu falei muito no primeiro dia de história, usando o meu instrumental historiador, no segundo dia de livros, no terceiro dia falei de muitos nomes e de muitas contribuições. Hoje estou falando de um recorte bem pessoal, das minhas reflexões, para que vocês possam pensar com elas, contra elas, a partir delas, de todas as maneiras, para a gente fazer um compartilhamento. Em minha opinião, nós precisamos avançar nessa direção. Eles faziam cursos de formação política, artes e ofícios. Eu pergunto, onde está o seminário teológico para formar negros e negras em teologia negra? Onde estão os seminários teológicos de negros? Onde estão as editoras que publicam teologia negra? E que, publicando teologia negra, estabelecem diálogo. Não estou dizendo que é para fazer exclusivamente, mas estabelecem diálogo e dão voz para esses que saem da academia e que têm o que dizer nessa confluência de experiências. São todas coisas que nós estamos aqui diante dos nossos olhos para produzir, para construir, e que temos uma história. Nós temos um vento do espírito nesse movimento. O jornal que eles publicavam se chamava Voz da Raça, de 33 a 37. Esse jornal circulou. E o que aconteceu é que em 36 eles passaram a atuar politicamente, como um partido político. E aí você tem, de um lado, Arlindo Veiga dos Santos, que é admirador de Mussolini. Percebam, gente, fascismo italiano.
de Hitler. Olha só, vocês estão percebendo que o editor do Voz da Raça é alguém que compreende a necessidade da luta pela negritude, mas que tem como elementos para dialogar no campo político Mussolini e Hitler. Ele vai organizar, por exemplo, vai ajudar a organizar os Boinas Verdes. Os Boinas, entre eles, que são inspirados nos Boinas Verdes dos fascistas italianos. Tá? Mas você tem um outro líder no mesmo movimento, que é José Correia Leite, que era socialista. E de outro lado, perdoe a crítica sincera, mas tanto Mussolini quanto Hitler, quanto os socialistas, não tinham essa questão a gente tem uma África colonial, uma África submetida a domínio estrangeiro pecaminoso. E não há, nas críticas relacionadas ao pecado da desigualdade, uma crítica veemente, por exemplo, socialista, direcionada ao colonialismo africano na África. Por isso, né, que o João Pedro colocou aqui, eu vou concordar com ele, eu vou ler para vocês perceberem, que o apagamento da teologia negra está associado ao medo do ecumenismo, ao medo das consequências econômicas. Os dois. Os dois. Pensa bem, eu sou um teólogo negro que começa a produzir teologia nesse campo. E aí eu tenho a escolha de me aquilombar e somar forças com o meu povo, fazendo com que no trabalho no chão de fábrica, o trabalho no chão da igreja, o trabalho aqui nesse encontro, a gente construa uma coisa que se multiplica entre nós, ou eu posso virar uma estrelinha, uma estrela que brilha só na hora que a branquitude me convida. E aí, quando eu opto por ser... Eu até acho que vale a pena estar aqui lá, mas quando eu opto por só agregar quando eu tiver a possibilidade de uma certa, eu diria, de um certo protagonismo, vocês não conhecem muito os bastidores dessas coisas, então eu vou revelar para vocês os bastidores. Pecados inconfessados, que unem grupos neopentecostais, reformados muito, muito radicais e conservadores, e gente, por exemplo, de movimento negro. Amam quando são chamados para participar de programas, quando são chamados para estar junto com cantores e cantoras, quando viram inspiração para a branquitude. E não tem nada demais. O problema é que, quando começa a fazer isso, esquece a negritude. Esquece a negritude. Aí, pronto, a negritude só passa a ser visitada dependendo de quanto paga e de quantas pessoas estarão. E aí, não quer se aquilombar em movimentos, não quer... Vai emprestar sua imagem para uma coisa pequena? Nada. Vai emprestar sua imagem só para coisas maiores, para coisas grandes. Tem o microfone aberto. É bom perceber, eu acho que é Diana. Então, é isso mesmo que a gente tem que pensar. Que a gente não vai... Enquanto as pessoas que conseguem ultrapassar uma certa fronteira, a fronteira, por exemplo, de fazer doutorado, desaparecem. A fronteira de fazer o mestrado, desaparecem. A fronteira de ganhar mídia desaparece e só começa a aparecer em revista da branquitude, não tem nada de mais aparecer na revista da branquitude. Eu vou deixar bem claro. Eu não sou radical. O problema é não fomentar movimentos e passar a usar a gente como ilustração de que é o nosso representante, sem nunca estar conosco. Isso tudo é estranho, né? Porque isso não vai gerar e fomentar a transformação. Desculpem a comparação talvez muito radical, mas é como aquela pessoa que melhora um pouquinho de vida e aí já esquece o quanto de discriminação que sofreu no mestrado, no doutorado, no trabalho, no órgão de imprensa onde ganhou protagonismo, né? Esquece, não é mais, não está mais ali o programa, né? E aí, quando erram ou quando acontece de ultrapassar uma fronteira que a branquitude passa o tempo todo, mas um preto e uma preta não pode ultrapassar, vide Major Coutinho, né? A gente está agora, hoje, nós estamos aqui nesse nosso encontro, no dia de hoje, e nesse dia de hoje, 18 de março, de ontem para hoje, o massacre de uma mulher negra, porque usou uma frase que não é nem 1/10 do que é dito por esses indivíduos que reclamaram dela. Por que ela não tem o direito de falar a mesma frase? Por causa da negritude. Aí a pergunta que eu faço é: e onde que está
o trabalho estruturador da negritude para que a negritude compreenda esses lugares compartilhados e nós comecemos a parar de ter uma cota na TV e passarmos a sermos parte da TV. Temos uma cota no mercado editorial e passarmos a ser parte do mercado editorial. Não é uma cota, mas sermos mercado editorial tanto quanto os outros. Esse tipo de luta, quando não se abraça, o que acontece é isso. Erra e o tratamento é o tratamento de dilapidação pública. Ok? Por isso que nós precisamos compreender, olha esse movimento como vai ajudar. Que o movimento negro, quando chegou a ditadura do Estado Novo, perceba, a ditadura do Estado Novo, que era muito próxima em relação ao programa, deixa eu voltar, só um instante, em relação ao programa do Arlindo Veiga dos Santos, porque tinha também uma certa proximidade, uma certa identificação com o fascismo italiano, mas não interessa. O que aconteceu foi que, quando o Estado Novo foi implantado, Getúlio Vargas extinguiu a Frente Negra Brasileira. E o movimento negro foi diluído e enfraquecido, pelo menos esse movimento. Ok? É com isso que a gente começa a perceber que nós precisamos começar a ver com cuidado essa forma como nós... Tem um ponto de partida para a nossa praxis. E o ponto de partida para a nossa praxis é ninguém solta a mão de ninguém. E eu não vou esquecer de onde eu saí. Depois disso, voe. Depois que você tem isso fixo na sua vida, e que isso é um valor na sua vida, e que você não abre mão disso, pode voar. Pode sair na Vogue, pode falar em universidade, pode ir para o exterior, pode escrever livro em editora que tem muito mercado, porque você tem a base, e essa base vai ser sempre inspirada e vai ser sempre fomentada, porque nela você e eu seremos mais um. E é assim que tem que ser. Claro que com respeito, com consideração, com a força e a alegria compartilhada das conquistas de cada um de nós, mas seremos mais um. Com direito à fala compartilhada, com direito a sermos criticados e questionados, com dever de aceitarmos as críticas e processarmos, porque o mais importante é a causa. Essas coisas, elas são coisas que, em minha sincera opinião, e para quem me conhece no dia a dia sabe, não só são transgredidas, como quando a gente vai apontar que esse é um erro, apontar que esse é um equívoco e solicitar que isso seja repensado, o que acontece é que nós somos muitas vezes silenciados. Muitas vezes eu já fui e tomo muito cuidado para não fazer o mesmo com outras pessoas, porque isso não pode acontecer. A gente não pode reproduzir esse tipo de ação. E aí, só no dia que a pessoa descobre que talvez você tenha algum tipo de projeção midiática, é que, de repente, aquelas pessoas que tratavam como se fosse um obstáculo começam a tratar como se fosse uma pessoa querida. Esse estrelismo que não vai levar a lugar nenhum e que, no final das contas, nos deixa curiosos para perguntar, tirando aqueles que estão envolvidos em causas que são causas muito urgentes, onde estão nossos irmãos e irmãs pretos e pretas que têm potência e condição de, por exemplo, apresentar os seus textos, e onde eles estão no nosso dia a dia, onde eles estão nos movimentos envolvidos no nosso dia a dia, né? Por que essa estrutura ainda está frágil? A gente tem que trabalhar nessa questão. Uma coisa também importante que a gente tem que olhar é que a produção de literatura, perceba, a gente ainda está na literatura, é também uma marca, essa coisa da memória produzida em texto, por exemplo, jornais, como o exemplo lá de Porto Alegre, que dura apenas 38 anos, mas que vai fazer campanhas e ações para que haja esse tipo de consideração, né? O fato é, desculpem, eu vou fazer um pulo aqui, o fato é que quando a gente vai observando o movimento negro, perceba, a gente estava lá no século XIX, avançamos do século XIX para o século XX, a pergunta: onde estão os teólogos, onde estão os teólogos, onde estão os teólogos, onde estão os teólogos? A gente fica perguntando isso, quais são as reações teológicas para o quilombismo do nosso grande Abdias do Nascimento,
Onde está a fala dos teólogos quando ele publicou Orixás, os deuses vivos da África? Onde está a fala dos teólogos para perceber os ecos desse texto, que também é um texto potente, na compreensão de Cristo e do Deus cristão e da religiosidade popular? Ou seja, há um hiato que a gente pode até explicar por que ele existe com um pouco mais de profundidade, mas não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é mostrar que quando nós vamos observar o surgimento do movimento negro unificado, na década de 70, e aí vai surgir que 20 de novembro é o dia da consciência negra, que se combata a discriminação racial, homenagem a Zumbi, a ideia do quilômetro de Palmares. O que vai começar a acontecer é que, no Grupo Unido da Consciência Negra 81, leigos, religiosos, padres, relacionados à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vão começar um trabalho de pastoral negra. E esses agentes pastorais negros, nos anos 80, eles vão fazer uma abertura ecumênica para os protestantes, por exemplo, e para os cultos afro-brasileiros. Percebam que quando o catolicismo se torna um catolicismo de comunidade eclesial de base, para quem não sabe o que é comunidade eclesial de base, o catolicismo inspirado pela teologia da libertação começa a estar junto às comunidades carentes, entendendo que Deus habita nesses lugares onde as pessoas passam fome, passam dificuldade, passam aflição. E ali já havia uma atuação de um movimento negro. Nesse contexto, os religiosos foram despertados, especialmente os negros, a abraçar uma teologia da libertação negra, em que tivesse uma agência, uma atuação pastoral. Então, quando a igreja é uma igreja que se situa não apenas com presença, mas com atuação em praxis, junto às lutas do povo preto e preta, de pretos e pretas, nesse momento surge teologia, porque teologia negra surge em experiência, gente. Teologia negra surge do clamor dos oprimidos, teologia negra surge da mulher que é violentada, surge do menino que apanha da polícia porque é negro, surge da menina que não vai comprar uma boneca e não encontra nenhuma boneca da cor da pele dela e com seu cabelo, surge do ancião que é discriminado e chamam ele de preto velho porque querem associar ele com alguma coisa satânica porque veem mal os cultos de matriz africana. Vem a mulher negra como corpo disponível, depois vem como feiticeira. Essas coisas absurdas que é o sofrimento, quem está diante desse sofrimento e compartilha desse sofrimento não fará com que sua voz se silencie, mas fará teologia. E essa teologia que vai ser produzida é legítima, porque é assim que a teologia negra surge. Eu estou dizendo isso desde o primeiro dia do curso. Ela surge da luta dos negros e negras diante da opressão. Logo, diferente da teologia da libertação, não obstante a teologia da libertação latino-americana ela seja muito interessante, mas não é dela que eu estou falando, mesmo que nós não estejamos afinados à teologia da libertação latino-americana, não usemos a teologia do político e suas mediações, não usemos a Igreja Carisma e Poder, do BOF, não usemos a teologia da libertação, não usemos os textos de Preston para falar de mercado e como a religião de mercado opera, mesmo que nós nem conheçamos isso, só de conhecer a luta do povo negro já é a fala sobre essa luta para quem atua como cristão e como cristã, não apenas, mas também nesses espaços, como religioso nesses espaços. A resposta a isso, que nós nos compadecemos porque são nossos irmãos, essas respostas são teologia. Elas não precisam da subscrição da PUC, do Seminário Batista, do Seminário Presbiteriano, do Seminário da Assembleia de Deus. Elas não precisam da subscrição da teologia profissional para existir, porque a teologia profissional quer se fazer hoje teologia pública. A teologia negra é pública desde o seu nascimento. Exceto se tiver um teólogo de gabinete que queira aproveitar a onda e fazer uma teologia negra de gabinete. Eu não conheço quem faça isso. Mas, tirando esse caso excepcionalíssimo, a nossa teologia ela já surge como denúncia, já surge como teologia pública.
enquanto estão tentando encontrar maneiras de dialogar por meio dos seus corpos teológicos herméticos com os apelos e o grito da criação e os apelos do mundo. Nós já estamos afinados com isso. A pergunta é, o que está calando a nossa voz? Eu posso dar algumas respostas. O que está calando a nossa voz é falta, muitas vezes, de contato com a dor do povo. Ou então, é a interferência das mediações, que nos tentam, como Satanás tentou Jesus no deserto. Ao atravessar nossos desertos, nós somos tentados a, melhorando um pouquinho, esquecer de onde saímos e abandonar as questões, abandonar a causa. E assim eu posso enumerar várias e várias questões que a gente podia fazer, mas eu vou parar por aqui, nesse ponto, para dizer que quando nós visitamos, portanto, Agostinho José Pereira, João Cândido, João Pedro Teixeira, Solano Trindade, a pergunta é, e cadê a teologia que discute esse tipo de movimento? Onde está a fala, em nome de Deus, dos profetas e das profetas que vão apontar, a partir desses movimentos, um sopro do Espírito? Podemos avançar. Joaquim Beato, Leontino Varia Santos e assim por diante. Correto? Eu quero dizer mais uma coisa, que talvez seja necessária dizer das duas obras que nós visitamos ontem, né? A de Marco Davi de Oliveira, A Religião Mais Negra do Brasil, e a de Juanilson Pacheco, A Teologia Negra, o Sopro Antiarcista do Espírito. Esses dois textos seminais, importantes, né? Um mais recente, outro mais antigo, desses dois autores que têm muita relevância. Primeira coisa que eu quero apontar, já que eu já falei bastante desses livros, mas olha só o que aponta Marco Davi. A pobreza extrema gera baixa autoestima. A baixa autoestima gera uma desvalorização pessoal do indivíduo. Aí vem a igreja pentecostal e preenche essa lacuna. E aí, quando se expressam, fazem catarse. E quando recebem o batismo com o Espírito Santo, isso é uma dádiva de Deus para pessoas especiais. E o pentecostalismo diminui a distância entre líderes e leigos, trazendo solidariedade. E essa solidariedade vai gerar sinergia. Essa sinergia vai gerar um ambiente em que muitos e muitas acabam encontrando ali o seu lugar. Mesmo que esse lugar se levante contra as causas e as questões que interpelam e atravessam o povo negro. E mesmo que os líderes desses locais não sejam nem negros. Mas percebam que tem um mecanismo que precisa ser estudado, investigado. E Marco Davi é muito sensível a esse mecanismo. Ele vai mostrando como isso se processa no cotidiano. Sem esse caminho da misericórdia, do amor e da graça, que é emulado por esses grupos pentecostais, isso é inegável, por isso eles conseguem adesão tão firme. Sem esse caminho, a gente não consegue nem começar. Outra coisa que eu quero destacar, o Juanilson Pacheco, quando ele vai falar no terceiro capítulo do seu livro, Teologia Negra, o Sopro Antiarcista do Espírito, que ele vai mostrar a teologia negra, a interseção com outros saberes, com outros autores e autoras, e vai fazer uma teologia negra no Brasil, discutir. Ele vai dizer que é importante conhecer aqueles que contribuíram com a narrativa da história dos negros e negras da sociedade brasileira. Esse é um programa que precisa ser feito. Nós precisamos reanalisar esses movimentos, reanalisar Canudos, a partir de um recorte interseccional que envolva gênero, que envolva etnia. Nós precisamos revisitar esses espaços, essas histórias de homens e mulheres que têm implicações religiosas, têm motivações religiosas e que são, como Nat Turner para os americanos, nós temos os nossos, que nós precisamos recuperar e construir a partir deles. Aí você vai dizer assim, aí alguém da branquitude ouviria dizer assim, mas isso é idolatria. Mas esses caras escrevem a história de Calvino, 200 biografias de Calvino, tudo que vão falar citam Calvino, tudo que vão dizer vão falar que ele era um indivíduo de diplomacia, um indivíduo, quando Calvino mata alguém, eles absolvem, dizendo que era fruto do seu tempo. Quando Calvino se mostra estranho,
e bebedor de vinho, eles dizem que era frio em Genebra, e ao mesmo tempo ele era estranho porque ele era dedicado à glória de Deus. Aí quando nós fazemos esse exercício com os negros e negras, aí dizem, isso aí é uma teologia humanista e parcialista, porque vocês estão fazendo um recorte, e esse recorte é discriminatório. Nada, Nina, não. Mas por que a gente não percebe quando eles falam? Porque nós já estamos acostumados que eles falem, e em vez de apontar a prática deles como indicação de que é incoerente a interpelação, nós estamos acostumados a nos defender, a tentar explicar o que nós estamos fazendo, como se nós devêssemos satisfação. Não é que nós vamos ser hostis, mas a resposta não é a satisfação. A resposta é a indicação. Por que vocês podem e eu não posso? Por que vocês podem falar sobre os puritanos e a gente não pode falar dos movimentos de libertação dos negros no século XIX? Por que vocês podem falar do radicalismo de vocês, de gente que assassinou, e o assassinato de vocês é zelo, né? O assassinato que acontece no nosso espaço é barbaridade. É o racismo que faz a mediação. E se nós fazemos o jogo de eles nos interpelam, nós explicamos, sem apontar que nós refletimos sobre o que eles fazem e nós estamos fazendo mesmo, então eles não têm direito de pleitear que nós sejamos diferentes, porque nós não vamos nos subalternizar, o ímpeto de não fazer isso já é um indício muito claro de que existe uma certa culpa como um mecanismo cultural inerente ao negro. Já escreve pedindo desculpa. Já escreve pedindo com licença, pedindo desculpa, e se dependendo de qual seja a reação ela é uma reação solitária, porque não tem o comprometimento dos seus pares. Com tantos negros e negras, era bem fácil mobilizar as redes para apontar a incoerência da lapidação moral feita por Maju Coutinho no dia de ontem e no dia de hoje. Mas nós não temos essa mobilização sendo organizada. Então, qual mobilização acontecerá quando alguém aponta, como eu já apontei várias vezes em público, que quando eu pego como batista, eu sou pastor batista. Então, como batista, eu aponto para o manual de sucessão pastoral que determina quem serão os pastores das igrejas. Não determina, mas orienta. E aí tem lá os critérios dispensáveis, que não são critérios obrigatórios, mas são critérios, porque não obrigatório é critério também. E lá tem idade, tempo de ministério e cor da pele. Tem gente que escolhe gente para ser pastor da igreja pela idade? Sim. Se tem muita juventude na igreja, não pode chamar alguém muito velho. Tem gente que escolhe pastor pelo tempo de ministério? Sim, porque dependendo da dificuldade da igreja, o tempo de ministério pesa. Por que querem me convencer de que cor da pele não é considerada nas comunidades como critério subjetivo para escolher pastores? É só olhar as grandes igrejas batistas e perguntar quantas delas são pastoreadas por negros. Aí chega a branquitude e grita: mas existe um executivo que é negro e tem lá naquela igreja, eles vão enumerar de 100 igrejas, 2 ou 3 que têm pastores negros. Qual é a razão de fazer isso? É colocar uma representação para anular a crítica e assim, premiando alguns escolhidos que conseguem ficar calados, é possível construir. Eles constroem uma tentativa de esvaziamento de nossos pleitos que são justos. De fato, tem alguma coisa muito errada, e aí eu tenho que concordar com aqueles pan-africanistas, e há movimentos pan-africanistas aqui no Brasil, até mais radicais, que vão, mesmo adotando um caminho que é muito mais radical, até do que o MNE, vão indicar coisas verdadeiras. Nós somos maioria nas igrejas, damos os dízimos às igrejas, mas todas as ações que são determinadas nas igrejas, se é presbiteriano, os presbíteros e diáconos que são da igreja, o pastor, tudo isso não é negro. E se é pastor, então é invisível, isso mesmo. E quando são visíveis, é só para fazer assim. Vamos colocar uma cota ali para dizer que nós não somos sexistas. Que é eleger uma diretoria de ordem de pastores, colocar lá um monte de pastor e colocar uma mulher para ser secretária. Essas coisas são evidências, percebam, de reflexões que precisam ser feitas, mas não apenas na denúncia, porque a denúncia é importante, mas também
na construção das alternativas indicadas pelo Espírito de Deus para os nossos dias. E essas alternativas são alternativas que, quando nós falarmos sobre elas, elas não vão apenas apontar quais são as coisas que o nosso povo sofre, mas também vão indicar como podemos organizar a partir de uma praxis que, de fato, atua para a organização de nossas comunidades e das nossas atividades. Ok? E aí eu vou começar a responder as perguntas, porque do que eu pretendia falar hoje era isto. A gente vai ter um bom tempo de diálogo para não passar do tempo como eu fiz ontem. Então, eu vou responder primeiro, Jefferson. O avivamento da Rua Azusa ser um tipo de teologia negra? Sim, porque ter que assistir como o responsável pelo avivamento da Rua Azusa, a escola dominical, olhando pela janela, e depois montar um movimento de majoritariamente negro e um movimento majoritariamente negro ser insuflado pelo Espírito, é uma ação uma ação potente do Espírito em favor dos negros subalternizados. Sim, sim, sim. Mais ainda, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos era segregacionista, em grande parte dos Estados Unidos. E foi a resistência das igrejas negras que permitiram que isso fosse não foi superado, mas isso fosse mudando de forma tal que há um espaço para que os negros e negras atuem. A Assembleia de Deus, que era segregacionista nos Estados Unidos, no Brasil ela continua sendo. Não que ela não tenha negros, mas eu desafio vocês a procurar nas convenções das Assembleias de Deus do Brasil, as principais convenções, qual delas está sendo presidida por um negro. E aí depois você faz uma estatística de quantos pastores negros tem na igreja. A maior parte dos pastores mal remunerados, das comunidades mais carentes, que fazem o trabalho lá da ponta, são negros, mas lá nas vice-presidências e nas presidências são os brancos. E eles percebem isso. Eles dizem que não tem nada a ver, a gente tem que colocar os competentes. Estão dizendo que os negros são incompetentes. Então você percebe assim que há um elemento cultural inerente de que não está fora do lugar um negro que lidere nessas comunidades cristãs. Isso é uma herança do racismo que mobilizou grande parte do movimento pentecostal no século XX no Brasil. Tá? Mesmo que teólogo majoritariamente branco não leve muito a sério esse movimento, sim. Eles até levam a sério, mas eles eliminam o elemento racial, viu, Jefferson? Eles falam da Rua Azusa, mas tiram a cor. E eliminam a história de segregação que acabou sendo fundamental para o movimento. Priscila, desculpe o desabafo. Sou filho de pastor e já ouvimos de presbítero. Não serei pastoreado por um negrinho. É verdade. As pessoas dizem. Ser filho do meu pai. Bom, contra a vontade dele, ele foi. Mas depois que saímos da igreja, chegaram aos nossos ouvidos. Bom, já fui chamado de pastor macaco. Então, essas ofensas, e também de pastor comunista. Essas ofensas, elas sempre acontecem, e elas, como o racismo é pecado, elas sempre acontecem de forma furtiva, e aí usam a espiritualidade cristã para sonegar a denúncia disso. Então, eles denunciam rapidinho se alguém está lá entrando no motel, mas se alguém chama um pastor de negrinho e diz que vai ser pastoreado, aí fala, não podemos envergonhar o evangelho, não podemos criar problema na comunidade, temos que tentar contemporizar para não gerar escândalo. Aí vem todo um código moral, que é um código moral a ética cristã fica no ralo, e a etiqueta, que é onde a genitália é utilizada, como utiliza a genitália, quem está saindo com quem, aí pronto. Aí isso vira um problema enorme. Né? Então, eu costumo dizer que a igreja cristã brasileira evangélica, ela abre mão da ética e abraça a etiqueta. Ela abre mão do dever de pagar tributos que foram sonegados por eles mesmos, e eles receberam agora o perdão depois de fazer pressão. Então, abre mão dos tributos. Eles não pagam os tributos, mas querem denunciar qualquer coisinha que para eles é moralmente ofensivo, como, por exemplo, alguém usando uma roupa que não deve. Então, a gente percebe que é alguma coisa invertida, né? Invertida. E não notam essa inversão porque existe uma construção muito forte, histórica, e que se torna parte da cultura, que faz com que essas coisas prosperem. A Cogic ficou, em sua maioria, preta. Que bom. Eu fico feliz, Jefferson, porque isso é, de fato, um grande avanço. E toda vez que isso acontecer, eu baterei palmas. Né? Sou gaveísta e tenho muita dificuldade de chamar brancos da igreja de irmãos. Eles têm algum lugar nessa construção? Eu não sei se isso é imaturidade da minha parte,
mas Jesus há de expiar meu ódio. João, eu vou te dizer o seguinte, Deus te abençoe, não fique preocupado que essas questões do que você está chamando de ódio, que elas têm que ser deslegitimadas, porque, de fato, há de se compreender que a santa indignação diante da opressão, ela há espaço no cristianismo, ela foi parte até do sentimento de Jesus, tá? Então, isso não é problema, tá? Não pense que você não é cristão porque você tem essa memória do que foi feito com os negros e negras. Mas pensa que a resposta e a solução, talvez, estou dizendo talvez, eu não estou dando respostas objetivas, talvez elas não passem por esse tipo de ação, porque a gente constrói. Vamos lembrar como Jesus construiu a maneira de estabelecer a mudança e a transformação daqueles que ele desejava transformar. O caminho dele foi o quê? Foi estabelecer um regime de devolução com a mesma moeda para os fariseus que o interpelavam sempre querendo matá-lo? Não. Ele até os desbaratava, mas fazia isso numa dimensão respeitosa, numa dimensão do amor ao inimigo. Então, esse princípio cristão, ele pode ajudar a eliminar essas situações que provocam a justa indignação. Nós somos agentes disso. Quando a gente se torna cristão, nós não somos mais apenas vítimas disso. Nós somos também agentes de transformação desse mundo pecador. Então, esse pedacinho do cristianismo, se for estimulado, ele vai ajudar a chamar, por exemplo, os brancos de irmãos. Não obstante, eles olhem para nós e até nos chamem de irmãos, mas os considerem irmãos menores, irmãos menos importantes. Ok? Lívia, você percebeu que eu separei as questões LGBTQIA+, para o último dia, porque eu vou falar do Brasil, que é onde talvez a teologia negra tem se desenvolvido mais, e vai ser muito mais bibliografia. Então, eu não queria cansar muito vocês hoje, para amanhã ter um dia cansativo também, né? Então, eu preferi descansar vocês com uma discussão muito mais de conhecer quem vos interpele, quem dialoga com vocês, para a gente falar disso. Eu sei que eu prometi ontem de falar disso, mas eu vou falar. Fique tranquila. Eu vou visitar essas questões. Tem uma bibliografia muito, muito extensa que nós vamos visitar para pensar essa questão macroscopicamente, especificamente, especialmente no caso latino-americano e brasileiro. Tá bom, Lívia? Considerando o espaço que o evangelismo hoje tem na sua forma de pregações gravadas, tem na construção do pensamento teológico comum, há uma importância em ocupar o seu espaço, você acertou na mosca, Samir. Há uma importância fundamental em ocupar esse espaço. Por que quando alguém pergunta, pode colocar, já me perguntaram 4 vezes, pode colocar esses vídeos na internet? Eu já falei 4 vezes. Sim, pode. Por que eu não posso dizer que não? Porque é na potência da rede social que nós vamos conseguir amplificar nossa voz. É a nova imprensa de Gutenberg, é a rede social. E o subproduto disso é ser criticado, né? É ser achincalhado na rede social, mas a gente entende que esse caminho é sinal de que nosso trabalho está, de alguma maneira, dando impacto. Considerando que o unilateral e massificado, eles se tornam. É massificado, é unilateral, é verdade, mas é um caminho. Por exemplo, o livro também tinha muita coisa que não prestava quando a imprensa surgiu, muitos folhetos, panfletos que não serviam. Mesmo assim, as pessoas continuavam escrevendo livros. Então, vídeos em YouTube, em Facebook, usar as redes sociais, usar o WhatsApp, é um caminho. Não é porque alguns usam mal e massificam as coisas e acaba perdendo grande parte do peso que nós vamos pensar que a nossa fala talvez seja tão preciosa que precisa ser conservada em um espaço mais privilegiado. Jesus é que ensinou que quando a gente tem um tesouro, a gente vende tudo que tem para comprar o campo onde tem aquele tesouro, né, que a gente encontrou. Então, a gente tem que investir nesse tesouro, que é a possibilidade de amplificar nossa voz pela rede social. Tá? Deixa eu continuar aqui, lendo as questões. É bom que ontem eu não estava na aula, ainda bem que eu não perdi. Não perdeu, não, Lívia. Você tá bem. Viu? Eu comecei a falar ontem, parei. Hoje pulei, porque eu queria falar. Eu percebi que eu precisava falar primeiro do mulherismo.
E aí, pronto, vai fazer todo sentido quando eu falar das questões LGBTQIA+, que vai dar bastante debate, com certeza. Tá? Eu que agradeço, viu, Lívia? Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Nós temos ainda 9 minutos, então dá para fazer as perguntas, dá para responder, dá para ligar o áudio para fazer a pergunta se quiser. Estamos aqui à disposição. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Bom, Sim? John, eu aqui. Não, é só para falar aqui que realmente eu sinto muito essa dificuldade de material produzido no contexto brasileiro, especificamente sobre teologia negra. As coisas que eu leio e que eu procuro, enfim, né, conhecer, pesquisar, são vídeos no YouTube, mas é tudo em inglês, e, enfim, os materiais são todos em inglês, e existe muito essa dificuldade. Eu tento dialogar com meu pastor, mas só que ele não manja muito de inglês, e daí a gente tem essa barreira. Eu tento dialogar com as irmãzinhas da igreja, e aí eu tento dar essas referências, não que seja necessário das referências, né, mas é só porque dá honra a quem tem honra, né? E não existe, não existe, eu não consigo criar muito bem essa ponte, tá ligado? Criar esse diálogo de uma forma que ele, ele se torne eficaz. Não que eu queira mudar a opinião da pessoa, não, não, nada disso, é só que eu quero que a pessoa compreenda que existem outras possibilidades de olhar para a Bíblia, enfim. E aí, não sei, eu fico muito nisso, eu tento. Eu não sei, não sei. É só mais um incômodo mesmo, só uma frustração mesmo, uma angústia que eu estou compartilhando, não é nada demais. Mas eu boto fé, agradeço bastante por essas coisas que o senhor trouxe hoje, foram fantásticas e me contempla muito tudo que o senhor fala, assim. É isso, valeu. Ô, João, obrigado. E eu posso te dizer uma coisa, assim, compartilhar uma experiência que eu tenho tido. Como que funciona isso? Eu sou um homem de alguns mundos, né? Então, eu sou professor de História Antiga e Medieval, né, numa universidade, mas me formei em História Antiga. Me formei em Teologia, depois fiz Letras e fiz mestrado e doutorado em História. Fiz mestrado em Letras, mestrado em Filosofia Antiga, mestrado em História e minha tese é 18 de maio, eu termino o doutorado em História agora. Então, nesse espaço que eu falo de História Antiga, o que me interpelam, por eu ser protestante e professor de História Antiga, tem uma dupla interpelação, né? Primeiro, que estaria, minha perspectiva é eurocêntrica, porque eu trabalho, por exemplo, com história de Grécia e Roma, só que Grécia é asiática, parte da Grécia é na Ásia. E o Império Romano é africano, né? Você fala de Agostinho, ele é africano. Se você fala de Sétimo Severo, a gente está falando de nomes de pessoas que não são europeias. Mas eles não têm essa percepção de que não é europeu. Por quê? Porque virou um... Sabe quando a pessoa não sabe do que está falando e ela fala como uma denúncia desqualificadora? E eu também não posso falar de África porque eu sou protestante. Então eu não posso falar de África porque eu sou protestante. Mas eu sou Kibuka. Meu pai fala Swahili. Minha família é de Uganda. Minha família é de Uganda, toda de Uganda. Meu pai é de Uganda, meu avô é de Uganda, meu bisavô é de Uganda. Meu nome é Brian Gordon Talkibuka. São 4 nomes, são 3 nomes dos meus ancestrais. O meu último nome é o nome que aponta para a ancestralidade mais remota, porque Kibuka é um gênio, é uma divindade alada. Percebe? Mesmo que eu seja isso, só vou me ver como protestante. E aí, o que opera? Perceba, entra em operação o racismo produzido pelos antirracistas. É um fenômeno. Olha o fenômeno. O racismo é engendrado pelos antirracistas, que vão fiscalizar de forma absoluta a minha fala para encontrar na minha fala qualquer rastro que aponte para europeização ou proselitismo religioso. Aí, quando eu chego na igreja, eu sou pastor batista e pastor negro. E poucos são os pastores que são doutores. Aí tem 2 fenômenos. Os que sabem que eu fiz grego e falam grego para poder dizer, você fala grego, eu falo também. Ou os que esperam que eu vou pregar tão mal, porque se você é negro, você não sabe muita coisa. E depois, quando eu prego, a pessoa fala assim. Eu terminei a pregação na igreja presbiteriana de Copacabana, a senhora falou comigo assim, você é pretinho, mas você prega bem. Então você percebe, o não lugar na universidade, o não lugar
a desterritorialização na universidade, a desterritorialização na igreja. Aí eu vou para os movimentos sociais. Aí eu sou chamado para falar sobre a história da África Antiga, num determinado contexto político, de um partido político que me convidou, para falar da questão dos negros. Então, eu vou falar de história da África Antiga. Convidam junto comigo um branco. Aí coloco o branco para falar primeiro, dão 30 minutos para mim e para o branco fala 57 minutos, e quando ele termina, pedem para ele continuar falando, e ele continua falando, depois me dão a fala, ele não falou sobre história da igreja da África Antiga, me passaram a fala que eu falei de história da África na Antiguidade. Aí, quando eu estou com 21 minutos, a moça risca o meu slide e diz conclua. Então, você percebe, quando você vira uma pessoa sem lugar, aí você vai me perguntar, João, e como é que você encontra, então, nesse lugar sem lugar, o lugar que faz com que você mantenha a sua ação, a sua praxis libertadora? Aí eu vou dizer, quando você constrói nesses espaços os vínculos de aquilombolamento que constroem a base afetiva que te faz prosseguir. E a gente nunca vai estar sozinho. A gente pode não conseguir fazer com que todos os lugares nos acolham, mas sozinho a gente nunca vai estar. A gente sempre vai contar com alguém que Deus põe no nosso caminho para ser o nosso parceiro e que vai querer ouvir o que você tem para dizer, João. Vai querer ouvir os autores. E aí você vai pensar, pô, mas é só uma pessoa. Mas essa pessoa depois vira 5. Daqui a 10 anos vira 50. Daqui a pouco vira 5 milhões. Porque quem faz essa coisa se ampliar é o Espírito de Deus, irmão. E é na nossa precariedade que a gente ouve as palavras de Paulo e acredita. O Espírito se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus te abençoe. Vai dar certo. Já deu certo. Mas não vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Gilceia. Oi. Desculpa, tinha alguém na fila para falar? É a Andressa. Não, eu ia ler. Pode falar, porque eu ia ler o que a Gilceia disse nos PDFs. Tá. Daqui a pouco eu vou responder a ela. Pode falar, por favor. Tá, já. Não, é que esse assunto que estava falando sobre quando a gente chega dentro dos movimentos, né, de luta antirracista e a gente é tratado de uma maneira tão assim, simplesmente porque a gente é cristão protestante, né? Eu estive coordenando o MNE foi 1 ano e meio, quase 2 anos, né? 2019 até agora, no final de dezembro. E então, indo em outros grupos, participando, tentando aproximar mesmo, né, a gente de outros movimentos para ter essa integração e tal, eu experimentei demais isso, demais, a ponto de, por exemplo, não ter o direito assim de uma fala, tipo, esqueci que tinha você para falar, de quando começa a falar, olha, eu sou do movimento negro evangélico, só um minuto. Aí, primeiro que, quando eu falo, sou do movimento negro evangélico, as caras se fecham, né? Vira um semblante assim, e aí já começa, aí ficam perguntando, mas de que igreja você é? Tipo, dependendo da igreja, talvez eu possa até te aceitar, mas sempre vem dizendo que a gente é da religião do colonizador. Uma vez o William participou de uma roda de conversa, o William, meu namorado, participou de uma roda de conversa em que tinha vários representantes, né, de vários movimentos e tal, e estava o doutor Ivani, inclusive, e quando ele começou a falar, e falou do movimento negro evangélico, e tal, falou da nossa visão
dentro do tema que estava ali sendo tratado. E depois, assim, teve uma sacerdotisa de uma fé afro, que eu não me lembro qual que era, e que ela detonou muito, assim, dizendo: eu não aceito um movimento negro de gente que é da igreja do colonizador. Eu não aceito, isso não é legítimo. Assim, ela foi extremamente agressiva. E é muito interessante isso, porque é um fenômeno que, pelo menos na minha experiência nessas relações, eu percebi assim, que é um fenômeno que acontece muito aqui no Brasil com a gente que é daqui. Porque, por exemplo, esses mesmos grupos aqui do Brasil que tratam a gente que é antirracista, mas é evangélico, cristão protestante, são os mesmos grupos que celebram Martin Luther King, que celebram Rosa Parks. São os mesmos grupos, por exemplo, a gente foi convidado para participar de um encontro em que vieram 3 pastores dos Estados Unidos para cá para falar sobre racismo e tal. Um deles tinha trabalhado, né, militado pessoalmente com o Martin Luther King, e foram lá super bem recebidos, ninguém questionou eles. Então, é um fenômeno muito brasileiro e que a gente precisa falar mais sobre isso, falar mais sobre o questionamento da legitimidade da nossa fala e da nossa luta antirracista por conta da nossa fé cristã, e fenômeno que não acontece com negros de outros países, de outras nacionalidades, porque o movimento negro nos Estados Unidos ele é muito forte dentro das igrejas evangélicas, né? Então, assim, eu achei muito bom você tocar nesse assunto. Eu queria trazer isso como provocação para a turma, assim, para a gente conversar sobre isso, para a gente levantar essa discussão em outros ambientes, para o pessoal que está aqui participando, que é de coletivos e que não é evangélico, que não é do movimento negro evangélico. Peço a vocês que levem isso também para os espaços em que vocês estão, para trazer essa reflexão e fazer com que diminua essa dissensão, porque isso só serve para nos afastar. Porque enquanto dentro da igreja a gente ouve, né, o apagamento e tal, e um condicionamento para o negro não lutar contra o racismo, quando a gente consegue se organizar e se firmar e ter pessoas, não só na MNE, tem outros grupos também evangélicos negros que lutam contra o racismo, e aí quando a gente consegue esses, eles são rechaçados. Então, é isso que você fala do não lugar. E a gente pertence ao quê? Aí você tem um ou outro que se destaca e que vai ser, não, fulano de tal, é o super respeitado. Mas, dentre os comuns, a gente é olhado de cara feia. E isso a gente precisa não só reagir, que é o que a gente tem muito feito, né? A gente reage, mas levar isso como discussão. E eu quero estender essa discussão para dizer também que a minha experiência é de sofrer subalternização em movimentos negros evangélicos. A minha experiência é de, por partir da premissa, ainda mais quando você é educado, se você chega educadamente, se você fala baixo, e é o meu perfil, eu falo baixo, sou educadinho, aí pronto, aí a pedrada no lombo é doída. Aí depois que a pessoa vai, consulta o Lattes, descobre que talvez você tenha lido alguma coisa, aí a mesma pessoa que te destruiu fala que você é um herói. Então eu fico pensando, quem não tem Lattes para mostrar, mas tem a potência da atuação no chão, no chão da igreja, no chão do mundo. É isso aí. É onde valida. E eu experimentei isso também durante essa experiência do MNE. Eu experimentei isso também por ser mulher. Pronto.
Oh, Racismo. minha irmã, o que eu passei não é 1/10 do que passam as mulheres. De assédio. Ó, corpo disponível. Você fala isso no encontro e basta falar isso no encontro quando parece que passa 1 minuto, pronto, já começa. Assédio, subalternização, interrupting. Ou seja, o que você falou, eu não vou nem prosseguir mais, porque o que você falou vai ficar ecoando na nossa mente. Muito obrigado, viu? E eu ainda tenho mais um fato, que é o que você citou, é que eu não tenho Lattes, eu não sou acadêmica. E aí eu sentia muito assim que eu sou coordenadora do Movimento Negro Evangélico no Rio de Janeiro. Legal, qual a sua formação? Eu não tenho. Eu não tenho nada. Porque minha formação não é, né, daquilo que seria vistoso, e eu percebi muito o quanto isso fazia diferença para me respeitar, para dar crédito ao que eu falo, e o quanto isso é ruim que a gente faz entre nós. A gente faz entre nós. E então, assim, sendo mulher, né, sendo mulher, não sendo acadêmica, e enfrentando essas coisas, foi pesado. Então, foi uma experiência boa e eu quero trazer para que a gente reflita e discuta, porque discutindo a gente joga, né, para o alto, joga a poeira e a gente enxerga o que tem ali e a gente começa a trabalhar aquilo, sentar em cima do assunto, até para se proteger, isso é fato. A gente faz isso às vezes por proteção, não levantar discussão, mas é necessário. Obrigada. Eu que agradeço. E eu vou encerrar dizendo que amanhã, quando a gente falar de movimentos LGBTQIA+, e como a teologia dialoga disso, essa teologia que dialoga com esses movimentos, nós vamos falar de um grupo mais ainda. Se você tem um grupo que, especialmente entre evangélicos, é colocado abaixo do chão, no Hades, é a comunidade LGBTQIA+. Então, a gente tem que falar sobre isso e amanhã vai ser um dia quente. Ó, eu estou até me preparando para, nos primeiros 30 minutos de aula, lançar o problema, soltar a bomba e só ouvir o que vocês têm para dizer, porque vai ser muito importante a nossa conversa, viu? Muito obrigado pela sua fala, viu? Obrigada. Brian, tem gente na frente para falar? Tem não. Tem o Ilen, eu vou só falar aqui rapidinho. Eu já coloquei pode falar. A ideia do negócio dos PDFs. Infelizmente, essas obras não têm em português. O Ilen falou eu falei com a Jussé que as obras não têm em português, as obras que a gente compartilhou no Google Classroom. O Ilen disse que as rumenas, né, que vocabulário militante, carteirada. Isso aí é Deus purinho falando por você, meu irmão. É isso aí que mais tem. Viu? Se você usar o termo errado, a pessoa te atropela, né? Porque você tem que aprender. A pessoa pode falar tudo de forma descuidada, mas você tem que aprender o vocabuláriozinho ali, porque senão a pessoa não te autoriza a falar. Mas agora, por favor, Ana, vai ser muito bom te ouvir, por favor. Boa noite de novo a todas e todos que estão, né, chegaram depois de mim. Eu quero parabenizar você mais uma vez, né? Sua aula é maravilhosa, traz reflexões importantes, né? E aí a gente, quando fala desse racismo enraizado aí, e você falou uma coisa muito importante, que é qual é o meu lugar, na verdade, né? E aí, no meu caso, que sou uma sacerdotisa de matriz africana, e uma mulher de pele clara e olhos quase verde, não sou carioca, né? Sou paraense. E quando eu cheguei no Rio, que foi para um encontro de movimento negro, e a cada minuto alguém dizia para mim assim: você está na reunião errada, porque a reunião hoje é com o movimento negro e com os sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana. E aí eu falei: não, eu estou na reunião certa. E eu escutei isso por umas 2 ou 3 vezes. E aí eu falei: bem, o
que é exatamente que você quer me dizer? Que eu não sou uma sacerdotisa ou que eu não sou uma mulher preta? Eu queria entender o que é que você está falando. Aí, eu muito jovem, não, você é uma sacerdotisa? Eu falei, sou uma sacerdotisa e uma mulher preta. Não sou uma mulher preta retinta, mas sou uma mulher preta. E aí você falou muito importante que isso aconteceu em vários locais. O importante disso é você se posicionar e dizer, eu estou aqui, primeiro porque eu quero estar aqui, porque essa luta me pertence. Essa história é a história dos nossos ancestrais. Então, eu estou aqui porque essa luta me pertence e eu visto essa roupa. E aí, com isso, eu quero dizer que hoje eu resido há 32 anos no Rio de Janeiro e eu conquistei esse espaço dentro do movimento negro, nas casas de matriz africana, com o quê? Com o que eu tinha de melhor, que era me doar para aquilo que eu acreditava e que eu estava andando lado a lado com tudo aquilo. Com todas aquelas questões que você e eu, se chegarmos num local, é óbvio, né, que o racista, ele primeiro vai olhar para você, que tem a pele com mais melanina do que eu. Eu não posso dizer que somos iguais nesse sentido do olhar do outro. Porque quanto mais melanina você tem, maior é o racismo que você sofre. E a gente tem que ter essa consciência também, né? Quando eu digo que eu sou uma mulher preta, eu sei que em alguns lugares eles jamais vão me olhar dessa forma. Mas o racismo religioso que eu passo, também muitos negros e negras não passam. Porque eles não colocam o seu ojá, seu fio de conta, que são sua identificação. Eu acho que nós estamos passando um momento muito difícil no mundo. E, infelizmente, estão usando o nome de Deus para essa guerra santa, né? E aí eu acho que, na verdade, nós que temos uma consciência sacerdotal, uma consciência social, uma consciência humana, né? Eu acho que nós tínhamos mesmo que fazer mais diálogos como esse aqui e ambos vestir a mesma camisa. Você acompanha, como toda a sociedade, as invasões que estão havendo nas casas de matriz africana. E aí, com isso, contribui para que venha o ódio junto a determinados grupos evangélicos e, né, cristãos, digamos assim. Porque quando ele vai, invade a minha casa e ele fala que ele é um soldado de Cristo, que ele é evangélico, sinto muito, é ele que está dizendo, não sou eu. É ele que está entrando na minha casa dizendo que é em nome de Deus e que ele é um homem evangélico. E aí eu acho que uma grande atitude deveria ser feita, seria os evangélicos, seja de que for o segmento, estar de mãos dadas de verdade com nós, sacerdotes de matriz africana, e dizer, não é verdade, nós não estamos invadindo suas casas, nós não estamos tirando a vida dos seus filhos, nós não estamos fazendo isso, porque nós temos formas diferentes de seguir a Deus, mas todos nós estamos com o mesmo propósito, porque todos nós trabalhamos em prol de uma sociedade melhor. Não quero que mate meu filho, não quero que mate seu filho. Eu não posso chorar apenas pelo meu filho. Eu tenho que chorar pelo meu filho e pelo filho do outro. Eu não posso prejulgar ou julgar a minha fé, a sua fé, porque a minha é diferente da sua. Porque Cristo não deixou uma religião, ele deixou palavras, ele deixou atos tão importantes para ser seguido, né? Então, eu acho que quando um só fala, eu não compactuo com isso, mas que um todo não se reúne em defesa não só de um grupo, não, é dos dois grupos, porque hoje eles estão invadindo as nossas casas em nome de Deus, se dizendo evangélico. Nós sabemos, nós não somos crianças, não somos ingênuos. Quando ele fala dessa forma, nós sabemos de onde vem. Né? Eu fui criança de candomblé, minha irmã é evangélica, meu sobrinho é evangélico, fui criada em meios evangélicos, mas o meu caminho foi outro, religioso. Né? Então, assim, e nunca senti na pele um preconceito tão enraizado quanto hoje.
com as questões religiosas de matriz africana. A gente sabe quantas questões nós tivemos que passar em nossos ancestrais, somos um grupo de resistências. Casa de matriz africana, ela é uma casa de resistência, ela é uma casa de culto e de uma cultura. Nós seguimos uma fé, né, uma religiosidade, e seguimos uma tradição cultural. Então, eu acho que quando você fala, né, onde que é, em que pessoa, em que lugar eu estou, isso é bem interessante, porque o lugar que nós estamos, na verdade, é onde nós queremos estar. Mas nós queremos chegar nesses lugares mostrando, de fato, que eu fui ali para somar. Quando a gente soma, quando eu sinto as mesmas dores, quando eu ando de mãos dadas, aí, de fato, eu estou ali e eu sou você e você sou eu. Eu acho que nós precisamos, no meio de tudo isso, praticar um pouco mais da palavra, seja das nossas divindades, seja de Cristo, seja de Deus, mais unificada. É uma palavra que nós usamos as nossas roupas, escrito amor, amor, amor fraterno, amor universal. É isso que está precisando. Não tem que segregar, nem tem separações de religião. Nesse momento que nós estamos passando, aqui é uma casa de matriz africana, e nós estamos de pandemia. Quantas pessoas evangélicas eu não abro a minha casa para atender? E aí, de vez em quando, chega uma e fala assim, ai, desculpa, não vou levar, me desculpa, e vai porque ele é evangélico. E aí eu falo para ele, senhora, você, nesse momento, não está sendo nem evangélica, você não está seguindo Cristo. Cristo não quer ver seus filhos passar fome, porque você não quer pegar uma cesta básica e sair de uma casa de matriz africana. E o que é isso que está no seu coração? O que lhe plantaram? Vá para casa e pense no que você está fazendo. Você não quer aceitar a cesta básica, porque sai da casa de matriz africana, mas seus filhos estão com fome. Qual é a sua fé? Qual é a sua fé? Eu jamais deixaria de ir à igreja pedir a cesta, ou seja lá que for a minha necessidade, porque seria uma igreja evangélica, ou seria um pastor ou uma irmã. Porém, infelizmente, ainda existe dos dois lados, né? Porque consequências como essas que eu estou falando, de invasões às casas de matriz africana, ataques ao meio da rua, já teve um senhor se dizendo pastor que puxou minha roupa para jogar aquele papelzinho dentro da minha roupa, que eu tinha que ler a palavra. E eu levei ele para a delegacia, claro. Né? Então, você veja, é dos dois lados, porque quando uma pessoa age dessa forma, eu vou estar muito preocupado que os outros também vão fazer. Então, eu acho que isso é uma ação que tem que ser feita conjunta, sabe? Os movimentos negros, cristãos, os movimentos negros de matriz africana e todos os outros movimentos. Eu acho que nós temos que sentar e dialogar juntos, aprendermos juntos, a caminhar juntos para quebrar paradigmas. Porque nós não podemos apenas ouvir que o outro me mata e fingir não acreditar, ou fingir que não está acontecendo, né? Porque ele está matando, dizendo que é na direção da minha fé, porque o leigo, aquele que não entende, quando fala que é evangélico, que é cristão, ele generaliza e todos são evangélicos e todos são cristãos. Nós sabemos que existem separações de igrejas, né? Mas para quem é leigo, ele não sabe. Então, está tudo na mesma... E aí, quando vem a violência, vem para todos, infelizmente. Eu acho que nós ainda temos que dialogar mais, de pensar mais, de defender mais o meu irmão. Independe, inclusive, da cor. Mesmo sabendo que o meu opressor, entendendo que o opressor dos meus ancestrais está ali e, por qualquer motivo, ele pode me oprimir de novo. Mas ainda acredito na palavra do amor, entende? Que nós possamos, sim, sair da invisibilidade e caminhar, porque a humanidade está precisando disso. Na minha concepção, a humanidade está precisando disso, né? E aí eu acho que as religiões têm que sentar para conversar e seguir. O Deus é único. A forma que você vai ao sagrado pode ser diferente, mas Deus é único. E, na verdade, quando a gente se encontra para estudar uns outros, você sabe disso, a gente se encontra lá na frente. Então, é importante que
nós, sociedade, movimentos, possamos estar juntos, tentando dialogar, fazer o que está aqui. Você está de parabéns pela sua aula, maravilhosa, assistirei outros com certeza. É só uma reflexão mesmo, que a gente tem que tentar acabar com essa briga entre nós, digamos assim, né, de uma forma tão... E plantar o amor no diálogo, na conversa, no entendimento um do outro. Era isso. Obrigada. Muito obrigado. Irretocável. Eu subscrevo tudo que você disse. Muito obrigado, Oi? viu? Muito Oi? obrigado. Eu concordo com tudo que você disse. Muita sabedoria. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Estou muito feliz de ouvir com essas contribuições de vocês, a gente conseguiu dar mais um passo. Então, vamos continuar avançando. E amanhã a gente vai avançar mais para essas provocações que são necessárias, são importantes. Mas outra direção amanhã. Sim. Do movimento LGBTQIA+, e a gente tem que sair daqui com compromissos. E um dos compromissos é fazer isso que você falou, que é unirmos, a gente tem que se aproximar e, de fato, mostrar que não são todos e que a gente não precisa viver em ódio. Eu te agradeço, tá? Sim, te agradeço a vocês, gente. Obrigado. Porque entra um pouco naquilo que as pessoas falam, quem cala consente. Então, assim, não adianta dizer, eu não aceito isso, eu não compactuo com isso, mas ninguém levanta para dizer, olha, nós não compactuamos com isso, e nós vamos seguir junto com vocês para dizer, não, nós estamos aqui e não compactuamos com isso. Entendeu? É isso. Amém. É isso aí. Obrigado, gente. Vamos deixar isso pulular no nosso coração. Obrigado. Então, passo a palavra para a gente poder fazer o nosso encerramento, tá, gente? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. E a gente quer agradecer aqui, né, o MNE do Rio de Janeiro, imensamente, professor Brian, professor e pastor, né, com essas contribuições maravilhosas, tão valiosas em relação à teologia negra, os autores brasileiros, autores estrangeiros, tão relevantes aí para a nossa compreensão sobre o tema. Quero agradecer também a participação de vocês que estão aqui com a gente, contribuindo, cada um aí trazendo sua contribuição, suas questões, e a lista de presença de vocês, para vocês assinarem também, para vocês marcarem aí, o link está na sala, a gente também vai colocar no grupo daqui a pouco. Não esqueçam também de visitar a sala que o professor preparou lá no Classroom, que foi elaborada com tanto carinho, com tantos materiais, né? Deve estar riquíssimo, já passei para visitar, mas eu vou tentar também com calma aí, apurar todo o material. Vou pedir para a gente, por gentileza também, quem puder, abrir aí a câmera, para a gente fazer a nossa foto. Quem não se sentir à vontade, não tem problema, a gente conseguir aí fazer uma foto bacana nossa de hoje. Quem puder abrir, não tem problema, quem não quiser abrir, não. Vou lá. 1, 2, 3. Prontinho. Pessoal, muitíssimo obrigada. Amanhã a gente tem o nosso 5º e último encontro com o professor Brian. Estaremos todos juntos aqui para aprender ainda mais. Boa noite para todos, bom final de noite, e amanhã a gente está junto aqui. Forte abraço. Boa noite. Brian, você esteve no evento no dia 21 de março, na Cinelândia, sobre a questão da religiosidade? Não, eu moro na Bahia. E nos últimos 4 anos eu estive fazendo doutorado. Meu doutorado é sobre travestis, na Grécia Antiga. Ah, tá. E isso me deixou com muitas dificuldades de conseguir me integrar. Então, você vai me ver como uma figurinha carimbada daqui para frente, viu? Vai ser muito... É porque eu tive a impressão de estar no local com você. Mas eu também, eu olho para você e penso assim,